Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Irmãos, eu vou falhar com vocês hoje na escola dominical. Eu fiz 2 compromissos, eu esqueci da lição de hoje, que estava marcado para mim, e um pastor do nosso ministério, na igreja saída que vai para a Trindade ali, Chateau Clarissa, me chamou para dar um estudo, falou assim, depois da escola dominical. Aí eu falei com ele, ele falou assim, você tem que estar aqui lá 10 horas. Aí se eu ficar aqui, não dá tempo de eu chegar lá, né? Aí eu convidei meu primo, que é um pastor lá no Faz Salville, para vir lecionar essa lição. E ele está com o irmão dele internado no Hospital Santa Casa, também que é meu primo, chama Alessandro. Tirou o baço e deu, já desde outubro ele vem pelejando e com esse problema no hospital, infecção. E eu liguei para ele sexta-feira, disse que precisa de fazer hemodiálise, um problema no rim já. Então eu quero pedir à igreja para fazer uma oração agora, nós orar pelo Alessandro, viu? Que é irmão do pastor que vinha lecionar, que é meu primo. Então, como meu primo não veio, nós vamos passar para Brima. É original, Brima é pastor Wagner, viu? É Brima também, viu? Nessa hora vamos fazer uma oração pelo Alessandro, que está internado no Hospital Santa Casa. Entendeu, irmão? É meu primo também. Senhor Deus, maravilhoso Pai, Criador do céu e da terra, Deus poderoso, nesta hora, Senhor, nós colocamos e entregamos mais uma vez, Senhor, o Alessandro nas Tuas mãos, que Tu possas colocar a Sua mão naquela vida, Senhor, dando sabedoria e graça, Senhor, e forças para resistir a este mal. Livra ele desse mal pelo Seu poder e pela Sua graça maravilhosa. No nome de Jesus, nós Te pedimos, Senhor, e Te agradecidos estamos, meu Deus, por tudo que tem feito por nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Amém, Jesus. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Pastor Wagner. Deus abençoe, então, pastor Moraes. A gente não sabia, mas abençoa os familiares lá, e Deus coloca a mão e vai com Deus. Deus abençoe. A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor. Graças a Deus, né? Pastor Moraes está esquecendo a linguagem original dele, né? O árabe não fala primo, ele fala brima. Glória a Deus. Irmãos, eu já amanheço, quando eu abro o olho na cama, eu já dou uma risada, irmãos. Mais uma vez o Senhor me concedeu ver o dia. Oh, glória a Deus. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom. É o Deus de Jacó, é o nosso refúgio e fortaleza. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, vamos fazer menção da lição, então, que nos coube aqui, né? Qual lição que é de hoje? É a lição? Qualquer coisa nós vamos chamar. Pastor Walter, por gentileza, você já está na agulha aí? Ô, Absa, o microfone para ele, por favor, porque provavelmente você não vai estar aqui, né, Absa? Vai para o anexo. E eles estavam ali mexendo comigo, principalmente Pastor Miro. Pastor Miro é forte, viu, gente? Ele estava dizendo assim, o step tem que ser mais cheio do que o que está rodando. Eu falei, não, step é meia pedra, meio tijolo, gente. Né, Zé de Souza? Aqui qualquer coisa a gente joga a culpa nos que está rodando. Eu falei, não, eu sou step aqui. Glória a Deus. Já foi feito menção aqui dos objetivos, né, da nossa lição.
Mas eu quero pedir para pôr na tela, por gentileza. Vamos repetir a verdade aplicada, para nós pensarmos em 3 itens aqui, que é o propósito da palavra do Senhor, tanto para os judeus quanto para nós. Veja bem, o discípulo de Cristo foi chamado para a igreja. Calma, agora espera. Ser em todo o tempo e aperta, não aperta? Hã? Aperta ou não aperta? Frutificar, ter fidelidade e submissão. 3 coisas que o Senhor espera do povo dele. A igreja está fora? Nunca, ninguém. O povo dele. Primeiro ele constituiu Abraão, para que de Abraão formasse o seu povo peculiar. Porque desse povo peculiar, viria um que reconciliaria consigo a humanidade. Óbvio, para aqueles que creem. Vocês estão entendendo? Então ele espera de nós, o seu povo, que nós frutifiquemos. Quem se lembra aí? Eu gosto de fazer esse suspense assim. Faz a igreja, eu penso que faz a igreja pensar um pouquinho, Zé de Souza. Quem se lembra aí, quando o Senhor Jesus disse assim, vocês me escolheram, então pode ficar tranquilo, não precisa dar fruto não. O Senhor Jesus disse completamente o contrário, né? Eu vos escolhi a vós e vos nomeeis para que vades e o quê? É dar fruto para plantar milho, plantar abóbora, plantar uva. É o mesmo fruto que me ganhou, que ganhou vocês aqui, é esse fruto, pastor Miro. É o fruto que permanece para toda a eternidade. E finalizando lá o versículo, está lá em João, no capítulo 15, né? É? Não, né? É João 16 e 15. Vamos ler, irmãos? Não foste vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei a ir e dar fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto lhe pedirdes em meu nome. Olha só. E esse motivo. 17 aí, pastor Wagner, traz aí as mutualidades aí. Ó. Pode. É mandatório. Isto vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Misericórdia. Pastor Walter, ó igreja, não precisa pensar que nós estamos fugindo da lição, nós não estamos não, tá? Isso aí é um cabeçalho que nos faz a refletir e pensar mais um pouquinho na necessidade, na vontade de Deus para as nossas vidas. Porque quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos que a igreja hoje, ela está fria. E sabe por que a igreja está fria? Porque está faltando um versículo na nossa vida. Quem se lembra do que o Senhor Jesus falou em relação ao novo mandamento? Sempre o Senhor Jesus disse assim, olha, eu vim para cumprir toda a lei. Eu vim para cumprir a lei, não para abrogar. E única vez que o Senhor Jesus disse assim, ó, um novo mandamento eu vos dou. Pastor Walter leu parte dele aqui. Volta lá no capítulo 13 de João, pastor Walter, e o versículo 34, para vocês verem. É muito apertado a questão para nós na graça hoje. Já está na tela, olha só. Eu vos dou um novo mandamento. Olha aí. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei.
que também vos ameis uns aos outros. É as reciprocidades, as mutualidades, né? E isso é um novo mandamento. Por que é um novo mandamento? Qual que era o mandamento da lei? Olho por olho, dente por dente. O que é seu inimigo é seu inimigo. Mete a espada. Agora veio a graça. Agora a coisa veio nos arrochando de uma tal maneira. Lá no capítulo 5 de Mateus, no versículo 44, a seguir ali, o Senhor dá um arroxo nos judeus ali, ouvindo aquela palavra dele, que misericórdia. Ali, falando para aqueles que eram acostumados a desembanhar a espada e cortar o pescoço do inimigo, não foi o que Pedro tentou fazer quando for prender Jesus? Ele estava certíssimo, Pedro. Ali o Senhor Jesus dá um arroxo para eles tão grande que manda eles amar o inimigo e orar pelo que perseguia eles. Misericórdia. Uma certa vez eles falaram para o Senhor Jesus após um discurso assim: dura esse discurso seu. Vocês lembram? Então a graça realmente nos faz calar a boca. Mas não cala a boca não, irmãos. Fala assim, ó, glória a Deus. Eu fui alcançado por essa graça, né, pastor Toninho? Glória a Deus, Ele me alcançou. Glória a Deus, Ele abriu os meus olhos espirituais. Porque se o Senhor não fizer isso conosco, irmão, nós não temos condições de ver a Cristo. Ele é a luz e nós não vemos Ele. Quando liga essa lâmpada aí, ó, todos nós vemos, pode ser de dia, todos nós vemos quando liga a luz. E Cristo é a luz e nós não vemos, por quê? Morto sente alguma coisa? Morto vê alguma coisa? O homem está morto espiritualmente, está separado de Deus, é por isso que ele não vê, por isso que ele não entende. Mas aí ele veio com a sua misericórdia e nos deu essa incumbência aqui. O que é que ele esperava da videira? Vamos para a lição, a introdução. O Senhor Deus ordena a Ezequiel que anuncie a mensagem profética por intermédio de parábolas. Tanto é que eles comparam a Cristo com esse profeta, né? Porque o profeta foi antes. Foi o profeta que mais falou por parábolas, que retratavam a situação pecaminosa de seu povo, o juízo divino e as promessas de restauração. Ô irmãos, é tremendo demais. É tremendo demais. É como o pai que ama o filho e corrige o filho. Você corrige o seu filho porque você quer o de melhor para ele. Você está vendo o erro dele. Você corrige ele, mas também você agrada a ele. E da mesma forma, é Deus conosco. Quando Ele está nos corrigindo, é porque há necessidade, porque senão você cai no buraco. Tanto é que para Ele não faz diferença te tirar do buraco, mas você vai sofrer mais, né, pastor Milton? Se nós cairmos lá, nós vamos sofrer mais. Esta que é a realidade. Tem uma avó aqui, ó, que está sempre com o netinho segurando ele. Ele quer subir na cadeira, ela está segurando ele, porque se ele cair lá do outro lado, a de ponta vai ser esquisita, né? No seco. Vai dar problema, né? Pastor Walter tem outro aí que quer porque quer ir ali tocar bateria. Quer porque quer tocar bateria. E vai acertar aquele pauzinho na cabeça do dedão lá, ai, ai, ai. Aí vai ser um berreiro. Vai atrapalhar até o andamento do culto, né? E ele fica corrigindo. Tem hora que chora, você já viu, desce daqui chorando, contrariado. Por quê? Porque o vô não quer deixar fazer aquilo que ele quer fazer, porque está errado. Não pode. Vai atrapalhar o andamento das coisas. Assim é Deus na nossa vida. E nós somos pirracentos, irmãos. Pirracentos. Não pode arrochar a gente um pouquinho e falar, não, está compensando não. Vou mexer com isso não, vou largar de mão desse negócio. O pastor não tem a visão que eu tenho, vou largar de mão desse trem. Vou deixar para lá. Chega. Oh, irmão, misericórdia. Exatamente. Uai, pastora, quem falou para a senhora alguma coisa que às vezes eu penso? Misericórdia. Ei, pastor Walter? E agora, pastor Walter? Nós não precisamos disso não, pastor Walter. Vamos parar com esse negócio, nós não precisamos disso. Oh, irmãos, vocês lembram da palavra que diz assim, que é de dois gumes? Lembra? Quando o escritor aos Hebreus, nós cremos que foi Paulo, né? Escreveu em relação a isso, que a palavra ela é uma espada de dois gumes. Ela é uma chibata para frente e para trás.
A hora que você vai açoitar ela, ela pega no seu lombo primeiro, Zé de Souza. Lê para nós aí, tópico 1. A parábola da videira inútil. Essa parábola compara os habitantes de Jerusalém a uma videira que não dá fruto, estéril, e que, por isso mesmo, é inútil, não serve. Nessa árvore faltava o fruto da justiça e da fidelidade ao Senhor. Ela expressa com muita direção e clareza o pecado, a rejeição consciente e deliberada de um povo que foi chamado por Deus. Eles foram chamados por Deus, como eu já disse, eles foram chamados por Deus para quê? Não era para frutificar? Não era para dar exemplo? Lá em Deuteronômio, Deus manda Moisés dizer assim, ó, se vocês obedecer, lá no capítulo 4, se vocês obedecer, tão somente guardar os meus mandamentos, o mundo vai olhar para vocês e dizer assim, que nação há como essa, que tem Deus tão poderoso, que tem estatutos tão perfeitos. Aí o que eles fizeram? Chutaram o pau da barraca, como diz o provérbio, né? Bem-vindo, pastora Gersi. Vamos ler Jeremias. Deuteronômio? Que nação há? Deuteronômio 4 e o versículo 6, se não me falha a memória. Hã? Isso, é isso mesmo. A vossa sabedoria, guardai-os, pois, e cumpri-os, com isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos. Ouvindo esses estatutos, dirão, certamente este grande povo é nação sábia e inteligente. O 7 agora, que é o que a senhora quer também, o final, quer ver? Pois, que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si. Olha só, primeiro ele faz a colocação, que tenha deuses. Porque lá no mundo era assim, ó, de deuses. Vocês estão sempre ouvindo nós falar aqui. Tem nação aí que tem mais deus do que população em grandes outras nações. A Índia é uma delas. Que nação que tenha deuses tão chegados a si como, ó, letras maiúsculas, como o Senhor, nosso Deus. Olha Moisés falando aí, como o Senhor, nosso Deus. Todas as vezes que nós o invocamos. Que nação há? Mas precisa cumprir com um dever. Não tem que cumprir com um dever? Aí nós vamos fazer menção em Jeremias 2, eu quero, Walter, ler para nós, por favor, pastor Walter, e eu vou ler Oséias para vocês verem, em relação ao tópico 1 aí. Jeremias 2, 21, pastor Walter. Parece que minha Bíblia não tem Oséias mais, meu Deus do céu. Jeremias 2, 21. Eu mesmo te plantei como videira escolhida, uma semente inteira genuína. Como te tornastes contra mim em ramos degenerados de uma videira não cultivada? Capítulo 15 de Ezequiel, pode abrir a Bíblia de vocês aí. Capítulo 15 de Ezequiel. Agora nós vamos ler Oséias, capítulo 10 de Oséias. Olha o que o Senhor fala lá para a turma do norte. Isso aqui nós precisamos fazer uma divisão aqui. Aqui no capítulo 15 de Ezequiel, Ezequiel está falando com Judá. Judá. Porque Israel, as 10 tribos do norte já tinham caído, já tinham sido levadas cativa. E isso já tinha mais de 100 anos, uns 115 anos, 110 anos mais ou menos. Que já tinha sido levado cativo. E aqui Oséias está falando com eles, do norte, antes deles cair. Olha o que Deus diz no capítulo 10 de Oséias. Diz assim, ó, Israel é vide luxuriante, que dá o seu fruto segundo a abundância do seu fruto, assim multiplicou os altares. Quanto melhor a terra, tanto mais belas as colunas que fizeram. Quanto mais rico Israel estava ficando, e nós vamos ler, abra a Bíblia para nós lá em Deuteronômio, no capítulo 8, a partir do versículo 11, nós vamos ler lá para vocês verem, Deus usando Moisés, falando para eles, porque quando vocês chegar lá, e vocês crescerem, vocês vão ouvir tudo aí. Então, quanto mais Israel ficava rico, mais lindo eles faziam os altares para os deuses das nações vizinhas, e eles o adorarem.
chutaram o que Deus fez tudo por eles. Quer dizer, não reconhecemos mais tu como o nosso único e suficiente Deus. Era o que Israel estava propondo para Deus. E Deus, com o coração inchado, em dor, em angústia, porque sabia que o fim deles era terrível. Era uma catástrofe. Porque o homem sem Deus, o fim dele, misericórdia, irmãos. Que diga-se de passagem que não tem fim, né? É uma eternidade separado de Deus em tormenta, em angústia, em sufoco e pronto. Pode ler, pastor Walter, para nós aí, ó. Guarda-te, não te esqueça do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos, que hoje te ordeno. O próximo. Para não suceder que depois de teres comido e estiverdes farto, depois de haveres edificado boas casas e morada nelas. Continua. Depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Olha o Senhor avisando eles do que eles iriam fazer. Vocês estão vendo como que Deus está no controle, sempre esteve e estará? Estará sempre, porque Ele é o Deus criador de todas as coisas. Lá no capítulo 28 de Deuteronômio, ali nas pragas ali, o Senhor previu para eles, dizendo assim: vocês vão comer os seus filhos, cozido no aperto que se dará contra vocês. Isso aconteceu em 2 vezes. Aconteceu a primeira vez quando Samaria, que eu li aqui de Osés, que Samaria veio e os assírios veio e capturou o reino do norte. O aperto foi tão grande em Samaria que eles tinham que comer cabeça de jumento, comer os filhos que morriam. Usava bosta de pombo para salgar as coisas. E Deus já tinha avisado eles que iria acontecer isso. Aí depois vem agora Jerusalém, porque Jerusalém foi em 3, Judá foi em 3 apertos que Judá passou. E o último aperto, nós vamos ver já já, o porquê que aconteceu, tudo que aconteceu com ela. O templo de Jerusalém veio abaixo porque o Senhor falou para eles, diz assim: eu vou tirar a delícia dos olhos de vocês e vou profaná-lo. Porque é o alto orgulho de vocês. O templo era o orgulho deles. Pode falar, pastor Juvenil. Microfone, pastor Walter, por favor. Nós previu de pregar o evangelho. E aí, quem pregou o evangelho lá? Os excluídos da sociedade, os leprosos que foram lá pregar para eles lá. Verdade. Isso aí o senhor está falando de Senaqueribe, né? Quando fugiu, isso, que apertou lá o cerco. Isso. O anjo do Senhor à noite matou 185.000 soldados. Os leprosos que não poderiam entrar na cidade, chegar lá com fome, falaram: nós vamos lá, por quê? Nós já somos leprosos mesmo, nós vamos morrer mesmo. Se eles não aceitar nós, eles vão matar nós lá. Mas se eles der bobeira lá e aceitar, nós vamos entrar e vamos comer. O que aconteceu? Chegou lá, não tinha ninguém no acampamento. Eles comeram a reviria, os leprosos. Aí foram lá em Jerusalém e deu a notícia. Entrou dentro de Jerusalém e deu a notícia do que tinha acontecido. Mas por quê? Porque também Jerusalém não, Samaria. Irmãos, a gente tem que ter cuidado com essas duas coisas aqui, porque é juntinho esse um do outro, né? A questão de Israel com Judá aqui, ó. Porque senão a gente troca. Tanto é que aquela pregação da quinta-feira que teve aqui na campanha, na Quinta da Vitória, não tem nada a ver com a lição de hoje. Não tem nada a ver com essa mulher adúltera de hoje que a lição está propondo aqui, ó, de Ezequiel 15. Aqui é Judá. Aquela pregação de Gomer, vocês lembram da pregação de Gomer, a adúltera? Aquela pregação era sobre Israel, as 10 tribos do norte. Então isso nós temos que sempre ponderar nisso aí. Prestar bem atenção nisso aí para você não fazer confusão. Então essa é a questão. Quando o Senhor... Vamos voltar para a lição? Senão nós vamos esticando aqui e eu não passo nem do primeiro tópico. Pode ler, pastor Walter, tópico 1. Videira, uma árvore símbolo da frutificação. A videira é uma árvore cultivada desde a antiguidade por seus frutos abundantes. A uva, a
colheita de uvas que produziam vinho era cultura de subsistência e comércio. Usando uma metáfora, Jesus disse que toda vara que está ligada à videira pode dar muitos frutos. Nós somos as varas que precisam estar ligadas na videira verdadeira. Mas uma vez estéril, o lavrador, Deus, a corta. Mesmo as que dão frutos precisam ser limpas para continuar produzindo mais. Quando não permanecemos em Cristo, não produzimos frutos de justiça e de fidelidade, mas o pecado será o nosso fruto. Deus nos escolheu para sermos ramos da videira, porque ela é árvore frutífera, e nós devemos produzir frutos para a sua glória. Vamos lembrar de quando eu comecei aqui, o que é que eu disse, na verdade aplicada? O que é os 3 pontos que nós precisamos sempre lembrar que Deus espera de nós? O que é que o Senhor espera de nós? Frutificar, fidelidade, né? Frutificação, vamos falar, nós já começamos um, vamos falar o outro, né? Frutificação, fidelidade e submissão. Pastor, Sim. Os 5 pilares, né, que a igreja primitiva mantinha. Nós sempre estamos falando isso aqui, batendo nessa tecla. É verdade. Primeiro, a igreja primitiva tinha, essa igreja continua até hoje, depois de 2000 anos. Sim. Primeiro, fidelidade. Segundo, perseverança. Terceiro, amor. Quarto, ousadia. Quinto, submissão. Exatamente. São ingredientes aí vitais para que uma igreja dê frutos, permaneça, né, De pé. de pé. Exatamente. Então, igreja, quando o Senhor Jesus diz para eles aqui, ó, lá no capítulo 15 de João, Jesus disse assim: eu sou a videira verdadeira. Vocês lembram? Sabe o que o Senhor Jesus estava dizendo para os judeus, irmãos? Irmãos, tudo que o Senhor Jesus falava para os judeus, irmãos, era baseado no Antigo Testamento, para ver se eles despertavam, pastora Joel, para ver se eles entendiam que ele era o Messias. O Senhor Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Eu não sou uma videira como está sendo colocada aqui em Ezequiel 15. Eu não sou uma videira brava, eu não sou uma videira falsa, eu não sou uma videira que não produz. Tanto é que ele disse: se vocês estiveres em mim, podeis produzir fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu sou a videira verdadeira, Israel. Sabe por que ele disse isso? Porque Israel tinha este entendimento que a videira era sempre comparada à nação. O Senhor sempre chamou Israel de videira, tanto é que foi lido para nós aí, repete para nós, pastor Walter, Jeremias capítulo 2 e o versículo 21. Sempre. Jeremias 2:21. Já está na tela. Eu mesmo te plantei como vide excelente, da semente mais pura. Como, pois, te tornastes para mim uma planta degenerada como de vide brava? Vocês estão vendo aí? Essa aqui é do capítulo 15, essa vide brava que ele diz assim, escuta aqui, para que serve o pau da videira? Quer falar, pastor? Microfone aqui, pastor Walter. Na ilha de Malta, lá dos bárbaros, Paulo usou isso lá, ele estava catando graveto. Verdade. Então, sabe por que também que o Senhor Jesus estava dizendo isso aqui para eles? Porque os profetas, os falsos profetas, estavam no meio deles, pastor Tonino. O ancião, né, o presbítero é pastor. Os falsos profetas estavam no meio deles, dizendo para eles que podia ficar sossegado, que Jerusalém não seria tomada, não entrariam em Jerusalém, e já tinha acontecido a primeira leva. Quando Ezequiel fala isso aqui, a segunda leva já tinha acontecido também. E eles não estavam de jeito nenhum acreditando no que iria acontecer, que o profeta estava falando. Mas o Senhor está dizendo para eles, sempre mostrando para eles,
o que é que Deus esperava deles, o que é que Deus sempre quis deles. Tanto é que Oséias mesmo, Oséias 6,6, vamos olhar aqui para vocês verem. Oséias 6,6, deixa eu ver se é Oséias 6,6. Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. E Miqueias também, Miqueias ainda é mais profundo ainda, quer ver? Miqueias acho que 6 e 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Ou seja, dê frutos, produza. Eu sou o teu Deus, eu sou santo, eu sou separado. Eu não trouxe vocês para cá para misturarem aí com as nações. Vamos para a próxima aí. 1.2. A videira, mesmo frágil, pode se destacar pela sua produção. A fragilidade de uma parreira não é justificativa para não ser útil. Sua inutilidade está relacionada com a sua resposta negativa ao trabalho do lavrador. O agricultor cultiva a vinha com muito cuidado e atenção para que pudesse ser frutífera. A terra era preparada, as pedras retiradas, o terreno cercado para proteger a plantação, além de uma boa drenagem. Chaplin observou: um homem que quer ter uma boa colheita de uvas deve ser dedicado, pois esse tipo de plantação requer cuidados constantes. No caso de Israel, não faltou cuidado e atenção por parte do lavrador, pois é o próprio Deus. Glória a Deus. Oh, irmãos, tem o Senhor Jesus voltando de novo, lá no capítulo 15 de João. E o meu pai é o... Vocês estão vendo, irmãos? Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o... Aqui começa de novo, mostrando aqui no versículo que o pastor Walter acabou de ler. Deus é o próprio agricultor, o próprio lavrador. É Ele que rega, é Ele que te aduba, é Ele que te esterca, é Ele que te dá entendimento, podando aquilo, as arestas, pastora Gessi. Sabe as arestas nossas quando começa a dar problema? Deus, a mulher gosta de fazer a unha, não é? Faz a unha, tira a cutícula, aqueles pontinhos aqui que tem um guia na unha, não tem? Se você cortar aquele guia, dá um problema danado, não dá? Inflama. Deus faz tudo certinho, corretamente, fica ordenado, ornado, lindo e produzindo. Produz elogios. Quando você faz aquilo que é da vontade de Deus, você é elogiado pelo povo. Não é bajulado, é diferente. A bajulação você conhece, principalmente se você tiver poderes aquisitivos, você é bajulado, você não é elogiado. Sabe por quê? Porque a verdadeira glória, a glória de Deus, Ele não dá ela a outra. Mas você sendo um vaso dele, você brilha, porque a luz dele te alumia, pastor Antoninho. E assim era para ser Israel no meio daquele mundo. Vamos ler Mateus 21, a partir do 23. Nós precisamos de ler. Esse comentarista colocou, mas ele pôs referência, viu? Não damos conta de ler a metade. Walter Saturnino. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais... Não, 33. Mateus 21, 33. Aí. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores, para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro, e outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número, e trataram-nos da mesma sorte. E, por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, ora, vamos matá-lo
matámo-lo Matemo-lo. e apoderemo-nos da sua herança. Tá bom, para não tomar mais tempo aqui. Quer dizer, não é tomar tempo, né? Diminuir o tempo da lição aqui. Veja bem, o propósito de Deus para com a nação. Esta parábola está ilustrando isso aí. O Senhor Jesus sempre falou assim. Tanto é que o Senhor Jesus um dia disse para os discípulos: abre-se a boca por parábolas, para vocês é dado o entendimento. Para vocês. Mas para esse povo que me ouve de coração, de ouvido tapado, quer dizer, de ouvido impenitente e de coração fechado, fala-se em parábolas para eles não entender os mistérios. Porque o povo estava apostatado. E grande parte do povo ali, irmãos, já não tinha mais solução para eles, perdão. Mas como assim, pastor Wagner, que já não tinha mais solução para eles? Sabe por que o Senhor Jesus disse assim, olha, todo perdão é dado ao homem, exceto um. Vocês lembram? E qual era esse perdão que é negado? A blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus, quando foi batizado, o que veio sobre ele? O Espírito Santo de Deus. Então tudo que o Senhor Jesus fazia no meio deles era por ordem de Deus, por intermédio do Espírito Santo, porque ali o Senhor Jesus estava como homem, usado pelo Espírito Santo. É Deus Pai, Filho e Espírito Santo, é Deus uno, mas é Deus trino. Então quando o Senhor Jesus fazia as coisas que os bambambam, os doutores da lei, os elevados, aqueles que eram separados, diferenciados, tinham o camarim só deles, não misturavam. Porque tanto é que eles gostavam de dizer assim, rapaz, você é nascido todo em pecado e quer vir ensinar a nós. Falou para aquele cego lá de João, do capítulo 9 de João. Aí o Senhor Jesus dizia para eles, se fazia as coisas, o que eles falavam? Está fazendo isso pelo maioral de Belzebu, está expulsando o demônio pelo maioral dos demônios, estava atribuindo a obra do Espírito Santo de Deus a Satanás. Por isso que o Senhor Jesus disse assim, olha, não tem perdão a quem faz isso, porque quem falar do Filho do Homem, quem fizer qualquer coisa contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas contra o Espírito Santo de Deus, não. Atribuir a obra do Espírito Santo a Satanás, aí pronto, irmão, fechou, selou a destruição eterna, a separação de Deus. Pastor Saturnino, microfone, tá aí. Aí que meu pai é o lavrador, a terra é o nosso coração. Ele vem lavrar, pedir de nós o que nós fizemos. Exatamente. O aperto, pastor Juvenil. O aperto, pastor Juvenil. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia pastor Juvenil levar? É? Pastor Juvenil. Saiu a advogada lá, Valtinho. Você teve aula, foi com a mamãe, né? Glória a Deus, irmãos. Não é fácil, não é brincadeira. Nós, Igreja do Senhor, pastor Vital, temos que despertar sim. Temos que despertar nesses últimos dias. Isso que está acontecendo é para que nós entendamos. Um provérbio antigo dos rústicos lá da terra, Mãe Valdete. O cargueiro conhece o tapa do seu dono. Ele sabe para que lado que é para virar, missionária divina. Bateu, você sabe para onde que é para ir. O cargueiro entende. O Senhor Jesus deixou claro isso. Aliás, Isaías deixou claro isso. O boi conhece. O jumento sabe. Lá Isaías no capítulo 1, Deus contrariado com o povo, dizendo que os animais conheciam a manjedoura, conheciam o seu tangedor, e Israel não o conhecia, não o reconhecia. Meu Deus do céu! João 10:10, vale a pena por aí. Só Jesus para ter dó de nós, Zé de Souza. João 10:10.
Não tem no computador, João 10:10. Ah, tem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. Aí Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, aleluias. É por isso que esse capítulo 16 de Ezequiel termina os últimos 4 versículos ali, nós vamos ler eles. Depois de Deus pronunciar toda a chibata que iria vir sobre eles, mas Deus pronunciou também o bálsamo para sarar a ferida. Vamos para frente, pastor Walter. 1:3. Isso. Alguém quiser fazer alguma pergunta, irmãos, fica à vontade. Vocês estão entendendo? Estão conseguindo aí? Estou explicando alguma coisa? O que mais pode ser feito? A pergunta que intitula este tópico é encontrada em Isaías 5:4. O Senhor Deus cercou a vinha, limpou o terreno, plantou as melhores mudas, preparou uma estrutura para a vigilância, tudo visando a produção de uvas boas. Porém, o resultado foram uvas azedas. Tanto Israel precisava estar atento ao questionamento de Deus, como nós hoje. Temos as Escrituras Sagradas, o Espírito Santo, a graça do Senhor. Logo, não há justificativas para não corresponder ao que Deus espera. Esperando eu que desse uva, aspas, né? Isso. Foi procurar nela fruto. Lucas lá 3,16. Eu vos escolhi, e vós nomeei para que vades e des fruto. João 15,16. Portanto, Deus não apenas espera, Ele age e provê tudo o que é necessário para frutificarmos. Eu grifei essa parte aí, ó. É a questão do automático e do comodismo. Olha só, é preciso cuidado com a tendência humana de justificar a própria improdutividade com as adversidades e a ação de outros. Esse aí é eu grifei aqui, que é um fator de transferência de problema ou de responsabilidade. As pessoas sofrem algum processo, alguma coisa, ou elas não têm aquela iniciativa, elas pegam e transferem o processo para outro. Em várias circunstâncias, eu grifei isso aqui, achei isso aqui. É preciso cuidado com a tendência humana de justificar a própria improdutividade com as adversidades e ações de outros. Pastor Walter? É triste. Muito. Quando João registrou que o Senhor Jesus disse, eu vos escolhi a vós, ele não escolheu... Não, e outra coisa, a própria palavra de Deus diz assim, que para cada um tem um tipo de dom. Aí vem alguém dizer, eu só sou crente de banco. Eu não sei fazer nada, eu não posso fazer nada. Não é verdade isso, irmãos. Isso não é verdade. A verdade é que se você sabe tão somente orar, faça a sua função, desempenhe seu papel, né, pastor Juvenil? Você sabe orar? Então ore. Você tem fé de dar uma palavra de autoestima para uma pessoa, biblicamente falando, viu? Não é a ajuda do alto, não. Microfone. Quando é que Paulo disse que ele orava bem? Quando ele estava fraco. Não. Quando ele estava fraco. Quando ele orava em espírito, que ninguém estava ouvindo. Desculpa, pastor. Tem hora ninguém estava ouvindo, aí ele estava só no pensamento, mas Deus leu o nosso pensamento. Exatamente. Então a pessoa não tem desculpa, até no pensamento Deus vai cobrar. Exatamente, irmãos. Então, por quê? Porque você é comparado à videira. A esperança que nós produzimos sempre, pastor Miro. Sempre a esperança que nós produzimos. Tanto é que aqui Isaías capítulo 5, nós precisamos de ler isso aqui, porque é de suma importância para esse tópico aqui. Que mais aqui poderia ser feito? Quer dizer, olha Deus falando, irmão, o que mais poderia ser feito? Que mais? Deus falar para você, Zé de Souza, o que mais que eu poderia fazer por você, Zé de Souza? Que resposta você vai ter para Deus, irmãos?
Que resposta teremos para Deus dele dizer: o que mais que eu preciso fazer por você, meu jovem? Pastor Wagner, e mais um pouquinho nesse tópico que eu suplemento, lá no finalzinho, diz: a oportunidade não dura para sempre. Deus dá oportunidade, vai dando, e ela não dura para sempre. Exatamente. E aí Deus vai cortando. A pessoa não vê onde é que vai sendo cortada. Ela não entende, vai sendo cortada ali, porque não está indo nessa bravura do que Deus pede para ser. É o espírito da ousadia com o Evangelho. Exatamente. É Deus que sustenta, é Deus que promove, é Deus que manda, é Deus que envia, é Deus que dá o crescimento e ponto. Com certeza. A esperança dele é essa. Tanto é que a glória de Israel foi apagando. A glória de Israel foi apagando até chegar aonde? Até chegar no cativeiro. Até Deus não suportar mais eles. Foram para o cativeiro. Olha aqui, Isaías capítulo 5, versículo 2, que foi citado aqui, versículo 4, mas eu quero ler o 2. Ele preparou a terra, tirou as pedras, plantou excelentes vinhas e construiu uma torre no meio dela. Também construiu um lagar, esperando que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Está vendo? Tudo que é preciso fazer, o Senhor faz. E a Bíblia ainda te instrui ainda mais. Você não tem sabedoria, peça ao pastor Mir, peça ao pastor Juvenil. Você não tem sabedoria, peça ao pastor Juvenil. É assim que a Bíblia nos instrui, não é? É, igreja? Peça a Deus. Quem é o Deus que você serve, que eu sirvo? Eu não tenho sabedoria, eu só sou crente de banco. Então é porque você quer ser só crente de banco mesmo. Porque se você pedir a Ele, Ele vai te dar. Meu irmão Vanderlei, porque a verdadeira sabedoria é só Ele, é Ele quem tem, é do Pai das luzes. Tiago deixou claro isso aí, porque a sabedoria aqui embaixo ela é humana, ela é terrena, ela é maligna. Vamos para frente, tópico 2. Ixi. Certo, obrigado. A parábola da videira inútil expressa com muita direção e clareza o pecado, a rejeição consciente e deliberada de um povo que foi chamado por Deus. Não obedeceram, é o processo da submissão. Faz isso, faz aquilo, mas quer fazer só da forma que quer. Nós temos que fazer da forma de Deus. Não é fácil, não, porque ninguém é bonzinho, todo mundo tem problema, tem as adversidades. Mas na casa de Deus, é do jeito de Deus, é da forma de Deus, da maneira de Deus, do tempo de Deus. Escuta aqui, vou tocar numa área que você, vamos dizer, ou sabe ou a grosso modo você sabe. Você, para defender um cidadão, você vai defender o Zé de Souza. Igual esses dias o Zé de Souza teve um probleminha aí de moto, né, Zé de Souza? Acabou que socou na frente do Zé de Souza e parou, ele veio na traseira do cabo que quase que ele passou por cima. Então aí você vai defender ele aqui. Você vai chegar lá diante do juiz com a tua tese separada do que manda, do que reza a cartilha da advocacia, pastor Walter? Primeiro tem que saber dele, a lealdade dele, porque as próprias palavras podem nos condenar, né? Exatamente. Primeiro ponto, o juiz às vezes não vai nem te ouvir. E aquela frase: o homem é dono do que cala e escravo do que fala. Isso é vital. Exatamente. Então, o que acontece? Quando você age desta maneira, que não estando coadunado com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, você está agindo por sua conta e risco. Tanto é que o Senhor Jesus disse para os profetas aqui: ai daquele, Jeremias, ai daquele que fala que eu falei, sendo que eu não falei. Roubam as minhas palavras. Assim estavam os profetas. De vez em quando morria um profeta. Teve um lá que um dia Jeremias falou para ele: você vai morrer. Sabe por que você vai morrer? Porque o Senhor falou. No mesmo ano ele morreu. Aquele profeta que meteu a mão na cara de Jeremias, que pegou a canga de Jeremias, quebrou ela. Aí Deus falou assim: ó, Jeremias, agora você faz uma de ferro. Eu quero ver esse narigudo. Opa. Eu quero ver ele quebrar de ferro agora, Zé de Souza. Então não tem como nós fugir da responsabilidade que nos recai. Por isso que Paulo diz assim: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. E eu pregando o Evangelho, não é eu que vou aparecer, não, que eu diminua. Sim, pastor Vital.
Exatamente. Glória a Deus. Antes de ontem eu estava brincando com o pastor Juvenil aqui, ó. O pastor Juvenil ergueu o braço para orar e eu fui, apoiei o braço dele de um lado, falei assim: pastor, aqui está Arão. E do outro lado está quem? Foi 2 homens ali. De um lado estava Arão, do outro lado era quem? O homem. Pois é, de um lado era o irmão de carne, do outro lado era o cunhado. Vocês estão vendo aí, irmãos? Ur, marido de Miriam, ajudando Moisés. Porque os braços dele já estavam pesados. Porque ele já tinha 80 anos, né? Já tinha quase uns 100 anos já. Então, irmãos, assim procede a vontade de Deus. A infidelidade traz consequências desastrosas. Pastor Walter. Ser infiel trouxe a separação de Deus com Israel. Sempre que há infidelidade, os resultados são desagradáveis e a tristeza, a angústia, as acusações e a falta de confiança tomam conta. Jerusalém é acusada por suas abominações e idolatrias, e o profeta Ezequiel refere-se a elas usando a figura de adultério e de prostituição espiritual. O povo de Israel não podia perder de vista o fato de que suas abominações eram causa de tanto sofrimento. As iniquidades separam o povo do relacionamento com Deus. Isso aí está na revista de vocês, na nossa revista. A iniquidade faz separação entre nós e quem? Qual foi o profeta que escreveu? Não. A iniquidade que faz separação entre nós e Deus. Isaías. Vamos ler Isaías? Isaías 59. Bem rápido aí para nós, por favor. Sonoplasta. Eu tinha um amigo no interior que ele era analfabeto, pastor Vital. E ele dirigia um culto de campanha. E disse de passagem que era um culto abençoado por Deus, porque ele era homem usado na presença de Deus, analfabeto. Quando terminava o culto, ele falava assim: eu quero agradecer a todos os cooperadores, os irmãos que fizeram parte deste culto de hoje, onde o Senhor operou maravilhas, principalmente o sonoplástico. Ele falava assim, o outro falava assim: porque o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito. E hoje, irmão, nós estamos muito letrados. Nós conhecemos de capa a capa, dentro da letra, nós conjugamos eu sou semi-analfabeto. Conjugamos o verbo corretíssimo. Mas o verbo às vezes dá frutificação, fidelidade e submissão, nós esquecemos ele. Pode ler, pastor Walter. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. E eu quero fazer menção aqui desse tópico dentro de porque o tempo está meio corrido, e eu quero fazer menção aqui enxugando ele, só lembrando vocês de um detalhe. 2:2, o perigo de desprezarmos a benignidade de Deus, já foi falado aqui agorinha, a glória de Israel foi diminuindo, Israel foi virando vassalo das nações vizinhas, Israel foi tendo, quem recebia tributo, foi tendo que pagar tributo, foi diminuindo. Olha o problema, a graça de Deus revelada na aliança eterna. Então, primeiro ponto aqui, a infidelidade traz consequências desastrosas. Primeiro ponto para Israel entender, e nós como Israel, hoje a igreja, para nós entendermos essa questão aqui. Primeira parte, Israel nunca conseguiu dominar a terra que lhe é proposta. Israel nunca tomou posse, exceto quando Salomão chegou no poder. Salomão, com suas alianças profanas, que já não era coadunado com a vontade de Deus, chegou a ter o maior território que Israel já pôde ter. Mas ainda não foi completamente o que Deus disse para eles que eles tomariam posse.
Por que isso? Por causa da desobediência. Primeiro ponto da desobediência: quando eles chegaram diante ali no deserto, que eles começaram a murmurar, Deus contrariou com eles de tal ponto, pastor Miro, que começou a fazer eles a andar ali dentro. Ali eles já perderam no mínimo 39 anos. Eles perderam 39 anos, que eles poderiam estar dentro da terra deles, guerreando, e Deus expulsando as nações, e eles tomando posse do que Deus tinha prometido que iria dar para eles. Olha o perigo da infidelidade, a consequência. Segundo ponto: hoje as terras da Jordânia ali, era de Rubens, na divisa, era de Rubens. Quem já teve lá igual o pastor Juvenil com a família sabe. A Jordânia ali, parte da Jordânia era de Rubens. Perderam isso aí. Jerusalém hoje é uma terra mesclada. Jerusalém tem uma parte que é pequena, que é dos judeus. Inclusive, irmãos, o próprio templo não é mais deles. Por que isso? A infidelidade. Infidelidade traz consequências gravíssimas. Pastor Wagner, as 10 tribos foram esparramadas, né? Sim, Foram cortadas. Vamos falar já. Inclusive, até os cemitérios são divididos. Vocês estão vendo, irmão? 3 cemitérios lá, fora da capital, ao lado dela, mas dos muçulmanos, a entrada principal que dá acesso à grande mesquita, ela é fechada. Aonde Jesus vai vir, entrar, ela vai abrir exatamente. lá. E aí vai cumprir que o obreiro, nós não podemos tocar em defunto, né, os judeus. Isso. Mas Jesus não vai tocar em defunto, Deus vai mandar sair do rumo e ele passa, acabou. Exatamente. Sai da frente que eu estou passando. Exatamente. E Manda acabou. quem pode, né? Manda quem pode, né? Mateus 28 e 18. O Senhor Jesus chega para os seus ali, os discípulos, e diz: toda a autoridade é me dada nos céus e na terra. Glória a Deus, igreja. Essa autoridade está conosco. O problema é que nós muitas das vezes ficamos mancando, pastor Toninho. Nós ficamos mancando. Nós não firmamos como Ele quer que nós firmamos. Continuando aqui na questão da infidelidade. Como eu disse a vocês, o próprio templo não pertence mais a eles. Uma das guerras mais emblemáticas que nós podemos ver, talvez, depois do que aconteceu lá com Senaqueribe. Senaqueribe, o rei da Assíria, todo pomposo diante de Israel, as 10 tribos do norte, insultando a Deus. Ezequias era o governador na época, né? Insultando a Deus. Numa só noite, Deus usou o anjo dele e matou 80 mil homens, não foi? 185 mil soldados, não era ralé, magrinho igual eu, não, era homem preparado para a guerra. 185 amanheceram mortos. Aí na guerra, aí Senaqueribe juntou a malinha dele, pastor Juvenil, e perna para quem te quero. Para quê? Para cumprir o que o Senhor já tinha visto. O Senhor tinha profetizado que isso iria acontecer na vida dele. Senaqueribe, o rei todo pomposo, montou, como dizia os antigos, botou a viola dentro da sacolinha e vazou. Foi para dentro do templo do Deus dele, adorar o Deus dele lá pela derrota. Vocês estão vendo, irmão, o que o escravo tem que fazer? Foi ter que adorar o Deus dele pela derrota. O que aconteceu? Os 2 filhos dele entrou lá no templo onde ele estava adorando, né, pastor Juvenil? Os 2 filhos. Usa o microfone, por favor. Usa o microfone, por favor. Para que quem está ouvindo. Os 2 filhos dele, que eram os principais para herdeiro do trono, matou ele. Aí ficaram com medo do povo, o outro não tinha nada com o peixe e herdou o trono. Vocês estão vendo como que Deus faz? Ele mudou o quadro. Vocês estão vendo como é que é a questão? Como que era a questão de Deus com Israel? Deus, na oração de Ezequias, fala para ele assim: olha,
sossegai. Sabe por quê? Porque ele está atacando, não é você não, ele está blasfemando é de mim. E hoje eu vou mostrar a minha glória aqui, como eu fiz lá no Egito, eu vou mostrar a minha glória aqui de novo. É isso que o Senhor quer para nós. É isso que o Senhor quer fazer no nosso meio hoje. Se nós impusermos a mão sobre o enfermo, ele será curado, igreja. Esse comentarista mesclou aqui Ezequiel, lá Judá, com nós hoje, a igreja. Está a lição inteira mesclada com nós. Então o que acontece? Outra guerra, para nós lembrarmos aqui, para me fechar esse tópico. Meu horário já até acabou. Outra guerra, irmãos, em 67. Então Israel foi formado em 48, para 68 seria 20 anos, né? Então são 19 anos que Israel, recém-nascido, Zé de Souza, recém-nascido, criaram-se a OLP. O que significa isso? Organização para a Libertação da Palestina. Quem foram que fez isso? Primeiro, o Egito. Segundo, a Jordânia, que eu acabei de falar dela aqui. Eles criaram essa frente para libertar a Palestina, quer dizer, para tomar a terra que eles batiam no peito e diziam que era deles. Ali era deles, onde Israel estava era deles, não era de Israel. Aí, como se não bastasse, a Síria, que divide na parte de cima, norte, né? Aqui leste, a Jordânia, e o sul, o Egito, porque de cá é mar. Aí ela não achou que estava bom só os dois, tomou partido também e uniu-se na Guerra dos 6 Dias. Diz-se os comentaristas que a proporção dos soldados de Israel para com os outros irmãos era de 1 para 10. Era um soldado israelense para 10 dos que estavam atacando em 3 frentes: sul, leste e norte. Era o Egito no sul, na proporção de 10 homens para 1. Aqui em Jordânia e na Síria da mesma forma. Aí eu lembro do que o Senhor Jesus falou para Josué. Inclusive nós estamos acabando a campanha hoje, né, pastor Walter? De oração. Deus fala para Josué que um homem deles perseguiria 1000. Um homem deles perseguiria 1000. Está lá em Josué. Eu esqueci qual é o capítulo agora. Vamos olhar. Tem umas coisas que precisa ler, né? A gente fala, mas precisa ler. Eu acho que é Josué 7, se eu não estiver enganado. Vamos ver. Josué 7. Josué 7. Me ajuda aí, para nós ganharmos tempos aqui. Josué 7. 23:10. Ixi, mas estou longe, hein? Pode ler para nós. 23:10. Josué, aí ó. Walter, está na tela. Um só homem de vós persegue 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem batalha por vós, como já vos disse. Eita glória! Glória a Deus! Uma salva de palma para o nosso Deus, igreja. Uma salva de palma para o nosso Deus. 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, e você não será atingido, aleluias. Na guerra dos 6 dias, irmãos, na guerra dos 6 dias, depois que Israel tinha voltado do cativeiro, Israel ganhou essa batalha enigmática. Ninguém pode explicar isso aqui, irmãos. Ninguém. Que não tem entendimento e conhecimento da palavra de Deus. Amém? 3. Vamos ler aí as parábolas das 2 águias. 5 minutinhos eu devolvo, pastor. 3:1. A primeira águia foi Nabucodonosor, rei da Babilônia. Uma grande águia de grandes asas, garras afiadas e penas de várias cores, capaz de empreender voos longos, ave de rapina implacável. Assim era Nabucodonosor, rei da Babilônia. A primeira águia retrata a invasão babilônica contra o reino do sul de Judá, tendo resultado em deportação de judeus para a Babilônia, promovida por Nabucodonosor quando Joaquim era rei em Jerusalém. O profeta Jeremias também anunciou a queda deste rei. A seguir, de Babilônia tomou da semente da terra, ou seja, Zedequias estabelecendo-o como rei de Judá. Infelizmente, este também não aproveitou as oportunidades concedidas por Deus. Olha aí. E não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Pode continuar, pastor Walter. A segunda águia foi Faraó, rei do Egito, com grandes asas e cheia de penas. Segundo Bruce, era
provavelmente o faraó Psamético. 2. Porém, o profeta Jeremias alertou que o socorro de Zedequias esperava do Senhor, do rei do Egito, iria fracassar. Zedequias, como uma videira, lançou suas raízes, estendeu seus ramos para a direção errada, apesar do aviso divino. Tal atitude faz-nos lembrar de Provérbios 14, 12. Pois a mensagem anunciada por Ezequiel foi: no meio de Babilônia certamente morrerá. Continua, por favor. 3:3. Os planos de Deus prevalecerão. Podemos aprender com o final desta parábola importantes lições como: primeiro, o perigo de não nos submetermos à disciplina do Senhor e buscarmos ajuda ou escape fora da sua presença. O rei Zedequias não atentou para os alertas de Deus e depois não se submeteu à disciplina divina. O cristão não deve desprezar e desanimar quando repreendido pelo Senhor. No futuro não será mais uma águia que Deus usará, mas o próprio Deus estará atuando para restaurar o seu povo. E todos testemunharão que ele muda os tempos, abate e exalta, e o seu agir é perfeito. Esta mensagem de Ezequiel aponta para a vinda do Messias e o estabelecimento do domínio mundial do reino messiânico. Meu Deus. E cumprirá, né? Irmãos, para eu fechar aqui, eu quero mostrar 3 coisas para vocês aqui, para nós entendermos o capítulo 15, para nós entendermos o capítulo 15 de Ezequiel, quando o Senhor fala ali a respeito da videira para eles, do pau da videira. Primeiro ponto, a videira já tinha começado a ser queimada, e isso aconteceu na primeira leva. Dentro de 20 anos mais ou menos, Deus permitiu que Nabucodonosor fizessem estas 3 coisas que eu vou falar para vocês aqui, concernente à parábola que Ezequiel estava falando para o povo. Primeira leva, começou a chamuscar. Lá no capítulo 15 de Ezequiel, nós vemos bem claro ali o Senhor fazendo menção disso aí. É no versículo 2, primeiro, né, pastor Walter? Lê para nós, para entendermos isso aqui, para fechar. Versículo 2? De 15, de Ezequiel 15. Ezequiel 15. Chegando lá. Sim. Ezequiel 15, versículo 2. Isso, 2. Filho do homem, em que madeira da videira é melhor do que de qualquer árvore do bosque? Isso, um minutinho aí agora, porque nós vamos ler mais. Primeiro, Israel estava achando que detinham a comunhão que tinha com o Deus dele. Eles achavam que eles eram melhor e Jerusalém nunca seria destruída. Eles pensavam que eles tinham estas prerrogativas, porque era a cidade santa. Eles batiam no peito, porque aqui tem o templo, o grande templo, né? Isso em 606 a.C., Nabucodonosor toma a primeira leva. Ganha de Israel a batalha ali, toma a primeira leva. E leva. Foi nessa que Daniel foi com Sadraque, Mesaque e Abednego, certo? Aí passa mais uns anos, dentro de 20 anos aconteceu essas 3 coisas. Passa mais uns anos, em 597, mais outra leva. É quando agora Ezequiel vai. Pode ler aí para nós o outro versículo. Acaso a sua madeira é usada para fazer alguma coisa? Ou se faz com ela alguma estaca onde se pendure alguma coisa? Sim, até aí. Aí, nessa segunda leva agora, o Senhor já mostra para eles que, como os outros reinos que não obedeciam a Deus, Jerusalém iria cair da mesma forma. Que diferença tem para mim o pau da videira que não produz, a videira brava? A videira que eu esperava que viesse dar frutos, não está dando, que diferença? Acaso presta para alguma coisa? Já estava chamuscado, já tinha queimado um pouco mais. Vamos para o próximo. Aí, a última leva, em 586 aconteceu esta última leva, do versículo 4. Quando é lançada no fogo para queimar, e o fogo devora ambas as suas extremidades, e o meio dela também fica queimado, serve para alguma obra? Vocês estão vendo? Quando eles pensavam que Jerusalém não seria nunca seria capturada, por causa da sua fortaleza e da promessa de Deus para com eles,
Deus permite agora, Nabucodonosor, porque o rei rebeliou lá dentro, chamou, que foi lido aqui, que vocês lembram que ele lançou raízes. Que raízes que ele lançou? Essa raiz que está falando aqui, irmãos, por parábola, era o pacto que quebrou com Nabucodonosor e fez aliança com o rei do Egito. Lançou raízes, mas para o lado errado, não obedecendo o que Ezequias estava profetizando que iria acontecer. Zedequias profetizando lá, e Jeremias também. Jeremias falava assim: olha, submete-se ao rei da Babilônia para você ter vitória. Mas eles não concordavam de jeito nenhum, eles queriam fazer do jeito deles. O rei estava perverso, pervertido. Aí quebrou-se, que é das duas águias, a segunda águia, quebrou o pacto, desobedecendo o rei da Babilônia, Nabucodonosor, que era implacável. Tanto é que Abacuque chora na presença de Deus e diz para Deus assim: Senhor, tu vai usar uma nação mais corrupta, uma nação ímpia, da maneira que é os babilônios, para punir um povo mais justo? Quer dizer, que justiça que o povo estava tendo? Que não obedecia o seu Deus? Estava cumprindo tudo aquilo que Deus tinha falado para eles que não fizessem, eles estavam fazendo. Tanto é que Jeremias profetiza para eles dizendo assim: olha, uma coisa pior do que as outras nações vocês fizeram, vocês deixaram a mim, o Deus verdadeiro, e cavaram para vós cisternas rotas. Vê aí se alguma nação fez isso. Vê se alguma nação trocou de Deus. Vocês trocaram. Então eis aí o motivo. Pode falar, pastor Juvenil. Aí eles quebrou lá os 10 mandamentos. Acabou com os 10 mandamentos. Os 2 primeiros mandamentos eles pisaram Exatamente, nele. Exatamente. Bem lembrado, pastor. Os Obrigado. 2 primeiros mandamentos eles pregaram, porque os outros mais é coisa doméstica nossa. Exatamente. Bem lembrado, pastor Juvenil. O horário já foi, a gente fica meio preocupado aqui por causa do horário, pastor, e acaba que esquece. Os 2 primeiros mandamentos, tanto é que o Senhor Jesus vem falando a respeito dele. Dos 2 mandamentos dependiam os profetas, toda a lei. Amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Sobre isso não tem lei. O que eles estavam fazendo? Eles estavam enriquecendo, irmão, com mãos ímpias, corruptos. Eles estavam, tanto é que Jesus diz para ele, o profeta diz para ele assim: ai daqueles que ajuntam casas sobre casas com corrupção. A devastação no império dos judeus estava um problema seríssimo, irmãos. A corrupção talvez chegasse à beira do que está a nossa hoje, a corrupção. Homens ímpios tentando de todas as maneiras, de modos ilícitos, surrupiar a nação. Paralelo disso aí, a gente pode ver Neemias, quando chegou lá também, entrou na onda do povo que estava lá. Depois ele reconheceu que ele estava acabando com os irmãos dele. Ele voltou atrás e mudou a posição dele. Deu marcha ré. Neemias, ele deu marcha ré. Pois é, exatamente. Ele viu que estava acabando com a nação dele, aquele negócio de emprestar dinheiro a juros, aquelas coisas. Usura. Aí ele voltou atrás e combateu contra isso. Usura. Tanto é que aqui Ezequiel, Deus usa Ezequiel e diz para ele que ele ia levantar o verdadeiro pastor, não era para pastorear. Por quê? Porque os pastores que estavam lá só estavam devorando o rebanho e nada mais. Não é isso? Então, irmãos, para vocês guardarem aí como é que Deus trabalha. O império da Babilônia durou tão somente os 70 anos, tá? Mais um pouquinho ou menos, tão somente os 70 anos. Deus levantou o império babilônico para punir o seu povo, tão somente o tempo necessário para punir o povo. Por quê? Porque eles eram muito arrogantes e orgulhosos. Passou o tempo que Deus queria usar ele, no propósito de Deus, Deus cortou eles agora. E aí veio o império Medo e Persa, foi quando voltaram do cativeiro, né? Deus mandou falar para Jeremias: fala para o povo que ora pela paz da nação para onde vocês vão, porque lá vocês vão passar os 70 anos. Então esses foram os motivos, irmãos, que Deus puniu o povo dele. Pelo menos 2 motivos, né? 2 coisas que levou o povo ao cativeiro: infidelidade e incredulidade. Infiéis para com Deus diante da lei que Deus tinha proposto para eles, e a incredulidade, Deus usava os profetas e eles não ouviam e não obedeciam. Amém? Que Deus continue abençoando. Pastor Wagner, Senhor. uma observação aí que nem eles vendo o reino do norte, as 10 tribos cativos, Isso. Deus deu um tempo para poder se arrepender. 116 anos mais ou Ele menos. não arrependeu
E aí depois veio a derrota deles, porque Deus deu tempo, arrepende. Ficou as duas tribos lá, Jerusalém, Judá, né? Isso, exatamente. E Benjamim. É. Ficou as duas tribos lá e eles deu tempo para poder se arrepender. Ele não Exatamente. arrependeu, aí veio lá e a águia voou por cima do muro e lá entrou. E na arrancou o cidade, tupete acabou com deles, todo né? mundo. Arrancou o tupete deles. Então, irmãos, isso é para o Senhor. Ezequiel falou a respeito, né, das duas irmãs e disse que o Ola, que é Judá, fez pior do que a Olibá. Olá, Judá, e a Olibá, Israel, que é as tribos que o pastor está falando aí. Amém? Muito obrigado. Desculpa aí passou mais uns minutinhos aí, viu, Miro? Na próxima eu devolvo. Irmão, graças a Deus, a paz do Senhor, Deus abençoe o pastor Wagner, Deus abençoe o Zé de Moraes, pela fidelidade, o comprometimento com a escola bíblica dominical. Por que digo assim? Era a lição que ele ia ministrar, mas ele teve todo o cuidado de ter uma pessoa para substituir por causa de um imprevisto que ele já vinha marcado, né? É bom assim. Nós somos uma equipe, né, irmão? Como diz você, né? O step, quem está bem cheio, né? Graças a Deus. Irmão, o que nós aprendemos hoje? Nós devemos estar sempre dependente de Deus. Ele é que cuida. Ficando dependente de Deus, nós vamos frutificar de a maneira correta, né? Coisa boa, né? A gente vê sempre o cuidado de Deus, impunir os infiéis e guardar aqueles que são fiéis, né? Porque o cativeiro babilônico, ele tem essas duas fases. Ele pune os infiéis e preserva aqueles que são fiéis, né? E é muito interessante quando nós analisamos o Ezequiel, nós vemos 3 homens bastante importantes nesse período, Jeremias em Jerusalém, profetizando a respeito daquilo que ia acontecer e aconteceu. Depois nós vemos Ezequiel já na Babilônia, falando o motivo pelo qual aconteceu, e nós vemos Daniel na corte também, dando exemplo de fidelidade. Então é muito importante nós aprender com esses homens de Deus, né? Manter a fidelidade, manter sempre a confiança em Deus, perseverar sempre nisso, acreditando que Deus é que faz as coisas através de nós, e que não somos nós capazes de nada, mas a nossa capacitação vem de Deus. Então nós temos que entregar isso para Deus. Nós não precisamos de altar, né, irmão? Aqui, Ele é que tem de ser reconhecido. Às vezes nós vemos as pessoas querendo um hot dog, né, bem grande, né, mas não há necessidade disso. Basta ficar na dependência de Deus, caminhar com Deus, obedecer a Deus, e Deus vai fazer com que nós frutifiquemos, porque sem mim nada podeis fazer. Pastor Walter vai fazer as últimas considerações. Perdão pelos 6 minutos. Pastor Walter Wagner está devendo esses minutos para nós, mas ele tem crédito na Escola Bíblica Dominical, então a cobrança vai ser sem juro, né? Por causa dos minutos que ele passou. O pastor Walter vai ter um cuidado aí bem rapidinho, né? Para poder fazer o encerramento, para não estourar demais. Amém, irmãos? Paz do Senhor. Muito bem expositado aqui pelo pastor Wagner. Eu quero só fazer um texto aqui, falar um texto para os irmãos, não vou demorar não. Gostei muito quando o pastor Wagner fez menção de Josué capítulo 23, né? O pastor Toninho lembrou, e eu já tinha lido isso aqui, e nos fez lembrar. Josué capítulo 23, o versículo 10, 11 e 12. Um só homem de vós persegue 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem batalha por vós, como já vos disse. Isso aqui você pode lembrar lá de Êxodo 14, 14. O Senhor pelejará por vós e vos, lembra da campanha? E vos calareis. Portanto, tende todo o cuidado de amar o Senhor vosso Deus. Cuidado com a casa, cuidado com a função que é te dada. Deus dá oportunidade, você não, e Deus vai... ao longo do tempo, você não percebe. Nós não percebe. Deus vai... entendeu? É a oportunidade que é dada.
Isso aqui serve para a gente ter em alerta. Porque se de algum modo vos desviardes e vos associardes às nações que ainda restam entre vós, e com elas vos casardes, vos tornareis amigo delas. Aí eu lembrei de um texto, presta atenção nisso aqui vai ficar gravado aí na sua mente aí, ó. Cuidado com os seus pensamentos, eles vão se tornar em sentimentos. Cuidado com os seus sentimentos, eles vão se transformar em palavras. Cuidado com as palavras, elas revelam o estado do seu coração. Lembra de nós falar aquela frase? O homem é dono do que cala e escravo do que fala. Nós, eu, você, nós é sujeito a isso. Então, cuidado com as palavras, ela revela o estado do seu coração. Cuidado com o estado do seu coração, ele vai se transformar em ações. Cuidado com as suas ações, elas vão se transformar em hábitos. Cuidado com os seus hábitos, eles vão revelar o seu caráter. Cuide bem do seu caráter, ele vai determinar o seu destino. Cuidado também, presta atenção nisso aqui agora. Cuidado também, esse aqui é o versículo 12. Cuidado também com quem você anda e a quem você dá ouvidos. Isso vai revelar quem de fato influencia a sua vida. Cuidado com essas influências, elas irão determinar ao lado de quem você vai passar a eternidade. Isso aqui é seríssimo isso aqui. Israel, por que essa simbologia das duas águias, Babilônia e o Egito? Foram escravos, e também dos medos, persas, gregos, por último os romanos, foram escravos. Porque digas-me com quem tu andas, direi quem tu és. Essas duas águias, simbologia para hoje, para nós finalizar isso aqui, para os dias de hoje. Qual é a águia de hoje? Qual que é? A inteligência artificial, o sistema religioso, político e econômico. Está abraçando o mundo, fazendo uma circunferência paulatinamente. E agora está num processo acirrado, está acelerando. Os irmãos estão vendo isso aí, irmãos? Daqui um pouquinho, presta atenção, você não vai ver nota de 50 e de 100 mais não, viu? É rapidinho, o negócio é por dinheiro de plástico. A circunferência da inteligência artificial, a aldeia global, é cercar, é um processo do inimigo para preparar o terreno para o anticristo, para a escravatura dessa águia forte que vem para poder penalizar o povo, porque o reino vindouro não vai ter como evitar. É aquilo que nós falamos lá de Apocalipse 22, é impossível evitar o inevitável, vai cumprir cabalmente o que está cumprindo a palavra de Deus. É impossível, o que já foi, não tem nada a acrescentar na história, o que já foi, o que já passou na história, não tem nada a acrescentar. O futuro, a dependência é na mão de Deus. Sim, pastor, presidente. Nós vimos aí que o mundo está caminhando, enfraquecendo o povo. O povo. Sistema. O sistema está enfraquecendo o povo e fortalecendo quem é rico, mais rico ainda, para dominar o mundo. É verdade. Você me dá só 2 minutos, irmão, por gentileza? Eu tenho que ler isso aqui, sobre a madeira inútil da videira, lá de Ezequiel 15, né? Tratou aqui de Ezequiel 15, Ezequiel 16, que fala da alegoria da esposa infiel. Essa alegoria, simbolicamente, é Israel, que era a esposa e adornou com coisa. Hoje tem lideranças adornadas com as coisas de Deus, fazendo uma merchandising, né? Com as coisas de Deus. Presta atenção nesse texto aqui, ó. Ezequiel capítulo 15, versículo 6. Portanto, assim diz o Senhor Deus: assim como entre as árvores do bosque entreguei a madeira da videira para alimentar o fogo, entregarei também os habitantes de Jerusalém. Jerusalém de hoje é quem? A igreja, tá? Então olha só, satanistas pregam algo parecido com o cristianismo, introduzindo doses homeopáticas de veneno ardente, doença com cara de remédio. Tudo isso adornado com linguajar piedoso, poderá passar despercebido. A maior astúcia do demônio é nos persuadir de que ele não existe. A igreja contemporânea constrói ninhos para todo tipo de ave de rapina. Uma penca de malabaristas subiu nessa árvore e realiza o seu show. A videira é um símbolo de Israel muito utilizado na Bíblia. Se não for podada e não receber uma adubação adequada, transforma-se rapidamente em cipó inútil, cuja madeira não serve absolutamente para
nada, a não ser para alimentar uma fogueira. Caso a igreja não se deixe ser tratada por Deus, poderá ser objeto do fogo divino. Se você não quiser queimar nessas labaredas, tome jeito, é preciso estar sob a direção do Espírito Santo. E esse capítulo 16 e o versículo 17, também tomaste as tuas belas joias, feitas do meu ouro e da minha prata, com que eu te havia presenteado. Deus deu capacitação, escolheu Israel, guiou Israel, fez milagres para Israel, tanto que esse povo é obstinado, a teimosia do povo. Também tomaste as tuas joias belas, feitas do meu ouro e da minha prata, com que eu te havia presenteado, e fizeste mais de homens para ti, e te prostituíste com elas. Prostituição espiritual. Aí olha só, há várias definições para a liderança hoje. A mais comum diz que o líder é o que está no controle, o que dá as ordens, o comandante, o número 1. Esse conceito deve ser substituído pela visão de serviço. O líder delega tarefa ou funções para que todos contribuam com o bem comum. O líder tem por objetivo transformar as potencialidades latentes em realidade. Sua tarefa é fazer o potencial físico, intelectual e espiritual de cada um atingir sua mais nobre e completa expressão. Para que isso aconteça, é necessário que o grupo esteja em contínua evolução, baseado em princípios de amor, justiça, em que o bem comum é estimulado por estruturas que facilitem a cooperação. Por isso que a igreja, o corporativismo da igreja, nós já estudamos sobre isso aqui. Então precisa, essa unidade, essa comunhão, essa oração que nós estamos fazendo aqui, mandato de Deus, é um cumprimento de mandato para a igreja inteira, para todos. Não tem exclusividade para ninguém, não é todos. Porque todos querem alcançar a bênção, todos querem alcançar a vitória. Todos têm um problema para que Deus vá e resolva. Então, é um mandamento de Deus. A conclusão, é fundamental estarmos atentos aos ensinos e avisos de Deus contidos nas Escrituras. Assim, nesta lição, aprendemos que fomos chamados para sermos frutíferos, fiéis, comprometidos com a nova aliança, e que não devemos desprezar e desanimar quando disciplinados pelo Senhor, pela palavra. Amém? Deus abençoe, pastor Wagner, a estrutura aqui, da Escola Bíblica Dominical, em nome do pastor Aldemiro, nosso superintendente, o Ábice, mais o Alexandre, e toda a membresia, o nosso pastor presidente, que nos concede essa oportunidade. Eu já chamei ele para dar a bênção apostólica para nós aqui, e peço, irmãos, a ficar sobre os seus pés, vamos orar. Um bom almoço. Nós estamos aqui com colegas, convidados, nos visitando. Está aqui o pastor Israel e, ao nome da esposa? Mariane. Que diremos a eles, irmãos? Sois bem-vindos em o nome de Jesus Cristo. Esta igreja de contínuo, com as portas abertas, amo vocês. Eu convido aqui o nosso pastor presidente, ele vai fazer um encerramento. Ele ora e as bênçãos apostólicas também. E logo mais à noite, nós estaremos aqui a partir de que horas? O grupo que está aí no mandato de Deus. Toda a igreja está. Eu sei que tem gente que não pode vir, a gente compreende. Mas ora lá na casa, continua orando, lá na sua casa ele ora. Se tiver alguma oportunidade, vem na casa de oração amanhã, à noite, começa às 10 horas, vem orar, vem receber bênção. Porque Deus se faz presente nesse lugar, não é, Celestina? Deus se faz presente aqui. Aqui é o lugar de nós receber a bênção e ponto. A partir das 18 horas, o nosso grupo de oração encerra aí o mandato de Deus, 7 dias de orações aqui nesta igreja, que começamos segunda-feira, e Deus nos deu a oportunidade de estar em esse encerramento hoje. E está sendo uma bênção, viu? E pode ter certeza que todos vão alcançar a vitória, porque já estamos tendo vitória. Amém? Paz, Senhor, para os irmãos. Deus possa abençoar cada um que veio aqui nesta manhã, e aqueles que não puderam vir, que Deus abençoe também. Curva a vossa cabeça. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com todos nós agora e sempre. Amém. Pastor Israel, semana passada a gente estava conversando com o obreiro aqui, lembrando do nome do irmão aqui. Você sumiu, apareceu, mas é bem-vindo. Juntamente com a esposa. Obrigado.